Olá, eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um Veja Saúde. O convidado de hoje é o endocrinologista Carlos Eduardo Cury. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Natália. É um prazer estar aqui. Doutor, o senhor foi autor de uma pesquisa que fez a relação entre diabetes e doenças do coração. Foi isso mesmo? Foi sim. A gente percebeu, Natália, que estava havendo uma grande lacuna dos congressos médicos para o dia a dia de consultório e para o nosso paciente, que está lá no fim, que é quem é beneficiado. A gente resolveu criar essa pesquisa para saber qual era a percepção dos nossos pacientes no dia a dia sobre diabetes e coração. A gente levou um susto. Por quê? O que eles perceberam? O que vocês perceberam, na verdade, né? Qual que é a percepção do paciente em relação a isso? A gente quis fazer essa pesquisa para falar para o médico o que o nosso paciente está achando. A gente fez algumas perguntas muito simples. Uma delas era, o pessoal saber, a gente entrevistou 1.500 brasileiros, diabéticos e não diabéticos, que tinham uma boa faixa de renda, bom nível educacional, a maioria de nível superior e atendimento principalmente privado. Bom, sabendo dessas informações, a gente fez uma pergunta do tipo: diabetes provoca infarto? A gente ficou de boca aberta. Da população em geral, metade não sabia. E quem tem diabetes, que você imagina que sabe mais, vai às consultas, 1/4 não sabia. E diabetes, então, pode provocar infarto? Sim, Por é uma quê? das principais causas que predispõem ao infarto do miocárdio, que é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Ora, e também o AVC. Diabetes provoca AVC e a resposta foi igual. Metade na população e 1/4 nas pessoas com diabetes. E por que, então, doutor? Qual que é essa relação, né? Porque quando a gente pensa em diabetes, você não pensa logo no coração. Então vamos explicar para quem está assistindo a gente qual que é essa relação. E, na verdade, quem pensa em coração não lembra de diabetes. Também. Das duas coisas. Na verdade, é uma somatória de coisas. Quem tem diabetes normalmente tem outros fatores de risco, que é colesterol alto, pressão alta, triglicérides, apneia do sono. Tudo isso favorece a se criar uma placa na artéria do coração ou na artéria do cérebro que entope. Mas o diabetes, a glicose alta no sangue, nossos tubos não são feitos para circular níveis elevados de açúcar no sangue. E isso atrapalha, isso ajuda a entupir as artérias e dá o tal do infarto e o AVC, o derrame cerebral. Tá, e aí então a pesquisa mostrou que as pessoas não têm esse conhecimento. Por que elas não sabem disso? A principal causa é que a gente percebeu é que não se fala sobre isso no consultório. E eu parei para pensar o que eu faço no meu consultório também. E é muito difícil, Natália. Eu sou um dos que pensa que a consulta tem que ser otimista. A pessoa já vai para um consultório médico, não quer ir no médico, ela é uma situação que não é das mais confortáveis. Então eu tento trazer sempre aconchego na consulta e mostrar sempre o lado positivo da coisa. O tratamento, a resolução. Eu sempre foco a solução e não o problema. Mas eu parei para pensar que talvez os médicos não estão mostrando, não estão falando. E falar que dá infarto e dá derrame não é ser pessimista. Então, uma maneira que eu cheguei para falar como atingir meu paciente, como tocar, é talvez mostrar que tem um problema, mas também emendar mostrando que tem solução, sabe? Mas é muito difícil, a gente não pode falar assim, porque é muito difícil você falar coisa ruim para o paciente. Afinal de contas, são tantos riscos ruins e por isso que tem um médico para traduzir, para bater no liquidificador, mostrar o problema que, olha, o que nós vamos fazer para melhorar do outro lado. Tá? E, doutor Cury, a incidência de diabetes está aumentando? Sim, sim. Os dados brasileiros, acabou de sair dados do Vigitel, vocês sempre falam muito. Eu sou um dos grandes críticos ao Vigitel, porque é uma pesquisa feita por telefone, e por telefone fixo. Então, você Quem usa telefone fixo hoje em dia? Bom, mesmo que fosse, vamos supor que fosse por celular, você saberia exatamente seu peso e sua altura? É baseado nessa pesquisa que se faz o cálculo de obesidade no Brasil. E nós estamos falando de uma doença estritamente silenciosa, que é o diabetes. Você perguntar por telefone se uma pessoa tem diabetes, ela pode ser uma que tem e não sabe. Então, os últimos dados que nós temos no Brasil são no interior de São Paulo.
algo em torno de 13% da população adulta e está aumentando. Na década de 80, no Brasil inteiro, era 7%. Em pesquisa feita com o exame de sangue e tudo mais, não como a Vigitel. A culpa é da alimentação, do estilo de vida? Sem dúvida. Porque é muito pouco tempo para se mudar a genética de alguém. Então, isso sem dúvida é uma curva paralela com a obesidade. E o principal tipo de diabetes é o diabetes do tipo 2, que é o do adulto, com barriguinha, com pressão alta, com colesterol. Então anda junto, Natália. E o senhor estava falando que às vezes a pessoa não sabe, né, que ela tem diabetes. Então vamos explicar para elas agora, como que elas podem saber? Principal coisa, ela tem que fazer exame. Porque o principal sintoma, todo mundo lembra de urinar muito, beber água, emagrecer sem causa aparente. Na verdade, não. O principal sintoma é nenhum. Não dá sintoma. Então é um tipo de doença que você faz exame medindo a glicose e para você saber se o paciente tem ou não. Você vê os fatores de risco que ele tem. Vou te dar um exemplo. Existe uma lista de fatores de risco. Vamos ver se o pessoal se enquadra. Sedentarismo, tem que fazer. Excesso de peso, pressão alta, colesterol, história de diabetes gestacional, história familiar de diabetes. Então, se todo mundo que está vendo a gente parar para pensar, falar assim, todo mundo entra. Sim. Ou seja, a glicose faz parte do seu check-up. Tem que correr atrás, porque não sente. E o pré-diabetes? Tem muita gente que, eu estou ali na faixa de pré-diabetes, eu ainda não tenho diabetes, está tudo bem, a pessoa fica ali tranquila. Vamos falar para essas pessoas também. Infelizmente, eu não acho que pré-diabetes seja uma pré-doença. Passa-se essa impressão. Então, quando o paciente... pré-diabetes é um nível de glicose em jejum, para todo mundo saber, entre 100 e 126. Abaixo de 100 é normal. Acima de 126 é diabetes. No meio do caminho que a gente chama de pré-diabetes. Então, às vezes o paciente sai vibrando, não, eu só tenho pré-diabetes, mas não tenho boas notícias. Pré-diabetes aumenta a mortalidade, pré-diabetes aumenta o risco de infarto e derrame e problema na retina e nos nervos. Então, é uma doença muito séria e, por incrível que pareça, nos últimos dados da Federação Internacional de Diabetes Mundial, nós temos no Brasil hoje 14 milhões de pré-diabéticos versus 12 milhões de diabéticos. Então, é muito mais comum hoje em dia. E eles vão se tornar diabéticos. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Uma pessoa que é pré-diabética, o que ela faz para não se tornar diabética? O que tem que acontecer? O pré-diabetes é um sinal muito amarelo, se a gente pode falar assim. Quase no vermelho. Quase no vermelho. E a gente tem que fazer o quê? O tratamento medicamentoso hoje já faz parte do arsenal terapêutico. E o estilo de vida saudável. Então a pessoa tem que ter uma alimentação saudável, fazer atividade física regular, para prevenir que ele progrida. A progressão também não é bem-vinda. E os medicamentos ajudam muito também nessa parte do tratamento. E como que é o tratamento hoje em dia? Evoluiu bastante, né? Tanto do diabetes como no pré-diabetes, a mudança do estilo de vida é a base. Tá. É o paciente entender que o seu estilo de vida tem que ser modificado para o que a gente chama de normal de verdade. Isso é muito importante. E hoje, na primeira consulta, os medicamentos já fazem parte. Porque uma vez que ele se torna diabético ou pré-diabético, o pâncreas dele já perdeu boa parte da capacidade de produzir insulina. Então os estudos mostram que a mudança de estilo de vida não é capaz, na grande maioria dos casos, de controlar a glicose por médio prazo. Às vezes controla no início, o paciente fica chocado com o diagnóstico, mas depois a gente vê que não se sustenta. Então, isso faz parte do tratamento. Os medicamentos, a dieta e atividade física. A alimentação saudável e atividade física. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o abandono do tratamento, né? Às vezes a pessoa recebe o diagnóstico, vou fazer tudo certinho, começa a tomar o remédio, daí sente um pouco melhor, enfim, isso acontece em algumas enfermidades, né? Uma pessoa com diabetes faz isso também? O problema do diabetes é que é diferente de cefaleia, de dor de cabeça. Você toma um remédio e melhora, você fala, que remédio bom, vou continuar tomando, se eu paro de tomar, ela dói de novo. O diabetes não tem isso. E na pesquisa que nós conduzimos, junto com a editora Abril, a gente fez a pergunta, quando das pessoas com diabetes,
1/4 não tomava o medicamento conforme o médico orientava. Veja, numa população de bom nível econômico e educacional. Por quê? Quais são as suas impressões? É uma mistura de itens. Eu acho que tudo envolve a consulta médica. A adesão ao tratamento é uma... Aliás, eu vou dizer mais. A falta de adesão aos tratamentos de doença crônica são uma epidemia, são uma calamidade. E diabetes é um deles. Então, envolve o ambiente dentro da consulta. E a adesão não é só a receita estar legível. É empatia com o médico, a explicação, é o porquê que tem que usar. E uma das coisas que pioram a adesão no diabetes é ele não saber os problemas, dentre eles o coração. Acho que quando o paciente entende que ele está correndo um risco maior, a chance dele aderir aumenta. Então, a adesão ao medicamento envolve o ambiente do consultório, é o médico e o paciente. Doutor, tem um assunto que tem pipocado bastante recentemente em relação ao diabetes, que é uma dieta low carb, né? Você reduz o nível de carboidrato e aí você tem uma queda, enfim, uma reversão até do diabetes. Eu queria que o senhor comentasse, o que o senhor acha disso? Pode ser uma saída? A alimentação para pessoas com diabetes tem que ser individualizada, não tem jeito. Tem pessoas que se dão muito bem com a ingesta low carb, mas tem que lembrar que tem muitas pessoas com diabetes que usam insulina. Então, muitas vezes a ingesta de muito baixo carboidrato pode favorecer o risco de hipoglicemia. Uma pessoa que está injetando um hormônio no subcutâneo. Eu diria para você que a dieta low carb ela é útil para o perfil de paciente que se adequa. Por isso que envolve uma ótima consulta com o médico e com o nutricionista para a gente saber qual é o perfil de paciente. Tem paciente, por exemplo, que prefere dieta do Mediterrâneo. Tem paciente que jejum intermitente pode ser útil para alguns perfis de paciente, mas se está usando insulina, já não funciona, porque o risco de hipoglicemia aumenta. Eu diria para você que a alimentação ideal é individualizada. Tá. O senhor, a gente comentou muito aqui sobre paciente, sobre consulta, sobre essa relação médico-paciente, né? O senhor tem sentido uma mudança no perfil do paciente? O senhor acredita que os pacientes eles estão mais dispostos a mudar o estilo de vida, mais preocupados com a alimentação, ou eu estou sendo muito otimista? Eu vou te responder com os dados da nossa pesquisa que nós realizamos esse ano. Os pacientes de bom nível cultural sabem o que é considerado bom estilo de vida, mas na hora que a gente perguntou se eles fazem, a grande maioria não faz. Então no dia a dia a gente não vê. No início o paciente até colabora um pouco mais, mas não, ele não mantém, é muito difícil manter um bom estilo de vida. Por isso que eu acho que falar de saúde não dá para se restringir, Natália, ao consultório. É muito pouco, a gente faz uma palestra para uma pessoa. Então, canais como Veja Saúde, sites interessantes na internet, honestos, são muito bem-vindos. Igreja, eu estou falando de sala de casa, escola, nós temos que falar de saúde mais, para a pessoa aderir mais aos tratamentos. E, doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu queria que o senhor desse um recado final para quem ficou com a gente até agora. Claro, você que assistiu a gente, um recado bom seria, vá ao médico. Faça o check-up, veja se você tem diabetes. Se você tem diabetes, saiba que você tem risco de ter problemas do coração. Mas o ponto positivo é, você tem risco de ter problema de coração, mas tem como resolver isso, tem como prevenir que isso ocorra. E siga as orientações médicas. Faça o tratamento conforme a orientação médica e a chance de dar certo aumenta muito. Doutor Cury, eu queria agradecer muito a sua presença. Obrigado, Natália. O Veja Saúde termina agora. Obrigada e até a próxima.